Olá, queridos! Aqui quem fala é a professora Daniele Borralho. Bora lá aprender Direito Processual Civil, certo? Na aula passada nós estávamos falando sobre processos e procedimentos, algumas características básicas sobre eles e mais importantes. Bom, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre atos processuais, tá? E aí, o que acontece com relação aos atos processuais? Você tem a existência, você tem a validade, você tem a eficácia de qualquer ato ou relação, né, nesse caso, que encontram-se subordinadas a alguns requisitos. Gente, para falar a verdade, direito processual, você tem sempre os requisitos que você precisa preencher. Tá? No direito também é assim, você precisa preencher alguns requisitos que são válidos. A ausência do preenchimento desses requisitos torna tudo inválido, certo? Então, nós chamamos isso de pressupostos, que era o que nós estávamos vendo nas aulas passadas. Os requisitos de existência, validade e eficácia do processo, tá? Eles são denominados de pressupostos processuais, falei para vocês, tá? E o Código de Processo Civil, ele não se valeu dessa expressão. O que é que ele fez, tá? Ele preferiu trazer a expressão pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Foi o que eu falei para vocês. Você não vai encontrar no Código de Processo Civil o nome pressupostos processuais. O que você vai encontrar lá? Pressupostos de constituição, desenvolvimento válido, regular do processo, tá? Então, tem-se os pressupostos processuais de forma subjetiva e objetiva. Os pressupostos processuais subjetivos, eles estão relacionados aos integrantes da relação processual. E aí ele se refere, por exemplo, ao juiz. O que o juiz precisa ter? Investidura no cargo. Ele precisa ter competência para entender a matéria. Ele precisa ser imparcial. Ele não pode tender para nenhum dos lados. Partes, terceiros, precisam ter, até falei na aula passada, capacidade de ser parte, capacidade processual ou estar em juízo, capacidade postulatória, tá? Os pressupostos processuais objetivos, eles vão dizer respeito à relação processual em si. Olha bem, ele fala das partes, do sujeito na relação. Ele fala da relação processual em si, como ela se manifesta, como ela se consubstancia, né? E na existência de fatos impeditivos da formação, desenvolvimento e extinção do processo, bem como, né, da subordinação do processo às normas legais, tá? Então, os pressupostos relativos ao juiz, o primeiro pressuposto que você vai tratar para o juiz é a investidura. Sem juiz regularmente investido, o processo vai ser considerado nulo, tá? Havendo quem chegue até a sustentar a inexistência nesse caso, tá? Mas aí são ideias de outros doutrinadores. Então, a competência do juiz e do órgão jurisdicional é o segundo dos pressupostos. A imparcialidade dele entra como terceiro pressuposto. Então, imagina lá, você tem um juiz que está pendendo somente para um lado porque é isso ou aquilo, enfim. Ora, se ele já entra no processo sendo tendencioso a um dos lados, ele nem vai dar oportunidade da defesa do outro da alegação. Então, ele está ali para ouvir as duas partes, tá? E analisar as provas que são colocadas nos autos. Então, o juiz analisa as provas para que ele possa dar de fato a sua decisão. Quando declarada a suspeição pelo próprio juiz, e aí você dê uma olhada nos casos, ou pelo tribunal, o processo, gente, ele fica irremediavelmente comprometido. Pelo quê? Pela falta do pressuposto apontado e pelo fato do juiz não se afastar. A parte que estava lá era amigo íntimo do juiz ou era inimigo declarado do juiz, né? Ainda que ele tente agir de forma coerente, e isso é um dos motivos para que você alegue, né, qualquer um dos casos, né, que venham se encaixar nesse caso. Justamente por quê? Porque a imparcialidade aqui não vai acontecer, certo? Bom,
Pressupostos relativos às partes. Nas suas diferentes manifestações, o direito ele vai regular o quê? A vida das pessoas. Então, só pessoas podem se submeter ao comando das normas jurídicas e só pessoas podem exercer os poderes e as normas que são atribuídas a elas, tá? Então, a personalidade é atributo unicamente das pessoas. Beleza? E delas você tem a capacidade de ser parte. Eu estou falando pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, o primeiro dos pressupostos processuais relativos à parte, os terceiros intervenientes no processo, nesse caso, da relação processual, é justamente a capacidade dela ser parte. Pessoas são físicas ou naturais e são jurídicas nesse caso, tá? E tem aí a questão moralista, né, dos morais, mas mais pessoas físicas ou jurídicas ali. Nulo será o processo instaurado por pessoa morta, certo? Então, o autor faleceu antes da propositura da ação ou contra a pessoa morta. O réu morreu sem que o autor soubesse desse fato. Na verdade, não é culpa, ele só não sabia. E a pessoa estava morta, não tem como responder o processo, tá? O nascituro... Ah, tá. E aí você tem... Ah, mas se for questões de dívidas, né? Aí você tem outras questões que você vai discutir a título de herança, habilitação em inventário, espólio, tem toda uma outra questão. O nascituro, cujo direito é resguardado pelo artigo 2º do Código Civil, né? E aí ele ele vai te dizer o seguinte: ele tem atendido a sua personalidade, né? E por isso ele não lhe falta a capacidade de ser parte. Então, nascendo morto, você tem o processo sendo extinto. Ele põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção até o momento que ele nasce com vida. Então, assim, você tem a possibilidade de proteger os direitos da personalidade dele, do que foi gerado, mas ainda não nasceu, por exemplo, e você protegê-lo, juridicamente falando, tá? Tem outras questões voltadas para o direito de família, para o direito de herança, enfim. Só que tem um detalhe, não basta ele ser concebido, ele precisa nascer com vida. Se ele nasceu morto, o processo se extingue. Portanto, não colocou, obviamente, em prática o requisito necessário para que se estenda a proteção dele, que é nascer com vida. A capacidade processual, a capacidade para estar em juízo, é outro pressuposto processual referente às partes. Então, toda pessoa que se encontra no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, o artigo 70 está te falando isso. Pressuposto da capacidade processual, a capacidade de ser parte. Então, não basta, contudo, que essa pessoa venha integrar o polo ativo ou o polo passivo da relação processual, ou vir intervindo como terceiro no processo. É necessário que essa pessoa ela tenha personalidade física, personalidade jurídica ou, no caso, formal. Desculpem que lá eu botei morada formal. Então, é preciso que ela também se ache no exercício dos seus direitos, né? Tendo capacidade plena ou que se faça representada ou assistir. Então, e aí a gente, obviamente, tem um menor de idade. Ele tem a possibilidade dele ser assistido pelos seus representantes legais ou eles serem representados. Aí depende também da incapacidade dele ser absoluta ou ser relativa, tá? E uma vez representados por advogados legalmente habilitados, ou seja, o advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e com a possibilidade de advogar, tá? A parte terceira adquire a capacidade postulatória, que aparece como terceiro pressuposto aqui no caso. A capacidade postulatória é a capacidade de falar em juízo, tá? Então você adquire a integração do binômio parte a advogado. Não basta um desses elementos para configurá-lo. Então é preciso que parte por si mesma, no pleno exercício da sua capacidade, ou representada ou assistida, quando a lei exigir, outorgue poderes para quem? A advogado. Daí aquela questão da procuração. Ele outorga os poderes lá específicos, os gerais, enfim, do que é que esteja requerendo para o processo, para que o advogado represente ele em juízo, tá? Salvo as exceções em que a lei expressamente
contempla, não existirá capacidade postulatória que deve coexistir com os demais pressupostos. Pressupostos objetivos. Bom, aqui a gente está falando especificamente sobre a relação processual. Daqui para lá, nós estávamos falando sobre os sujeitos do processo. Então, nesse caso, são requisitos relativos a quem? Ao próprio processo. Objetivo, fenômeno jurídico, abstração das pessoas dos seus sujeitos. Então, é preciso que não haja nenhum tipo de obstáculo para a formação do processo e para o prosseguimento desse processo, tá? Então, a litispendência, a coisa julgada e a perempção, você tem perdas de determinada por lei, de direitos de propor a ação, como nos casos que estão especificados no artigo 486. Você não vai poder rediscutir uma coisa que já foi discutida, né? Ah, é mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido? Bom, você já tem uma sentença, transitou em julgado, você vai entrar com o mesmo pedido para tentar conseguir uma outra? Não, virou coisa ali julgado. Não tem como você querer novamente discutir, a não ser que você tenha, pela ação rescisória, algum fato novo, modificativo, e aí é uma outra circunstância, tá? E tem prazos para isso. Então, a ausência de fatos impeditivos à constituição, ao desenvolvimento e à tramitação da relação processual, é um objetivo extrínseco do processo. Os outros são intrínsecos na relação processual. Então, veja, processo judicial precisa obedecer a quem? A lei. Salvo quando ela própria admitir, tá, que o seu comando se efetive de forma diferente prevista do que está na norma. Mas é a própria lei que te determina essa possibilidade. Fatos e atos processuais. Todos os fenômenos suscetíveis de influir num processo, seja constituindo, resguardando, modificando ou extinguindo direitos ou situações processuais, são atos ou fatos processuais, tá? Então a gente vai dizer que são fatos processuais, são fenômenos involuntários. São aqueles fenômenos que vão repercutir no processo. Enquanto os atos processuais são as práticas dos sujeitos no processo, tá? Principalmente aí, os principais, você vai ter aí os principais e os secundários dentro da relação processual. Advogado, parte, né, o juiz, cada ato deles, certo? E aí, o ato processual é o ato jurídico e o ato que se pratica no processo. Veja, contrariamente à lei, é o ato ilícito, certo? Então, os atos serão do órgão judicial, seus auxiliares e também as partes, certo? Cada um deles vão ter a sua finalidade dentro de um processo. Cada uma dessas pessoas que eu estou citando para vocês, o órgão judicial, seus auxiliares e as partes, eles têm as suas obrigações, né, e as suas características dentro do processo a título de atuação, tá? Então, os atos do órgão judicial, eles serão praticados por quem? Pelos juízes e por todos os órgãos jurisdicionais auxiliares dele, permanentes ou temporários. Aí a gente está falando ato do escrivão, ato do escrevente, do contador, do perito, do assistente, da testemunha, tá? Os atos das partes são atos de quem? Quem são as partes no processo? Autor e réu. Se for mais de um autor, todos eles. Se for mais de um réu, todos eles, tá? Do terceiro interveniente, dos advogados, dos procuradores, né? E aí você está falando dos procuradores municipais, estaduais, enfim. Defensores públicos e o Ministério Público. Então, cada um tem um ato deles, tá? Os atos de postulação são os atos que, de qualquer modo, eles vão te reclamar a jurisdição, ou seja, da demanda, que efetiva a direção da ação, resposta, realiza o direito de exceção aos múltiplos requerimentos e promoções no processo. Postular é reclamar, é rogar, é suplicar. Estou postulando em juízo, estou rogando em juízo, estou suplicando em juízo. O principal ato de postulação do autor é a petição inicial. Você postula ela, tá? E aqui são os requisitos dela, na qual ela formula o quê? O pedido, certo? Da atuação jurisdicional, concretizando o direito de ação por meio da demanda. Então, lá na tua petição inicial, você vai ter o endereçamento, qual é o juízo, certo? Você vai ter a qualificação das partes, autor e réu, você precisa saber quem é o réu. Não tem como você entrar, ah não,
tem que trazer a qualificação do réu, tá? Você aí você tem outros atos que a gente coloca na petição inicial, mas você tem os fatos. O que é o fato? A historinha. Você vai contar a história que aconteceu, certo? Aí depois disso você vem para o direito. O que é direito, gente? Você vai concretizar na lei a justificativa do teu ato. Olha, eu estou pedindo isso porque na lei diz que eu estou resguardada por isso, isso, aquilo, outro. Aí lá você coloca a lei propriamente dita, doutrina, jurisprudência, princípios, né? Direito comparado, enfim, o que você quiser para confirmar a tua alegação nos fatos. E os pedidos, você não pode deixar de colocar, tá? Os pedidos, que é exatamente o que você está querendo para o juiz analisar, certo? Então, pede ainda o autor, quando se manifesta sobre a proposta do réu, a que se aludirá. Nós chamamos isso de réplica, porque veja, você tem a petição inicial, o juiz recebeu porque ele preencheu os pressupostos, aí você vai fazer a citação do réu. O réu faz o quê? A contestação. Dependendo ali do procedimento, ele te intima, o juiz manda, é um ato, gente. Ele vai te intimar. Para quê? Para que você apresente a réplica. Réplica à contestação, tá? E a réplica à contestação é a resposta do autor pela defesa do réu, tá? O réu, ele postula exercendo o direito de exceção, que é o direito de invocar a jurisdição por intermédio de sua resposta. Então, ele dá por 3 meios. O primeiro, contestação, onde ele vai concentrar a sua defesa, né, com base nos argumentos da petição inicial. Segunda modalidade de resposta, reconvenção. Ele move contra o autor no mesmo processo, ou seja, ele também tem um fato contra o autor e aí ele faz a reconvenção, então, no mesmo processo, e nem sempre, obviamente, é admitida. Pode o réu, tal qual o autor, propor ação incidental e fazer outras manifestações idênticas, inclusive recorrer, aí a gente chama a questão da tréplica, na sua resposta à réplica, tá? Os terceiros intervenientes ingressam no processo por um ato postulatório, que é a intervenção de terceiros, são admitidos e endereçam ao órgão jurisdicional pleitos múltiplos, porque obviamente eles têm interesse naquele processo, e eles podem também recorrer. Você tem o Ministério Público, né, ele age como fiscal da lei, ou em favor de uma parte, ele postula nela 2 condições e também pede a jurisdição, certo? Então, esses são alguns atos que nós vamos ter, são atos e fatos do processo. Lembrando, tá? Cada um tem a sua diferença, né? Dentro do processo, né? A relação do processo, a relação das partes, cada um tem as suas atribuições. Não deixem de ler os artigos que estão na aula, anotem todos eles. É interessante que vocês possam continuar, porque nesse caso, né, você consegue entender exatamente o que é que eu estou falando. E até a próxima. Tchau! Olá, queridos! Aqui quem fala é a professora Daniele Borralho. Sim, vamos iniciar hoje, venham comigo a nossa aula de Direito Processual Civil. Essa é a nossa primeira aula de Direito Processual e nós já vamos adentrar em alguns conteúdos importantes, como processo e procedimento. Sim, o que é um processo e o que é um procedimento, qual é a importância que você vai ter, né, nessas 2 situações para o direito processual civil, certo? Então veja, procedimento é o rito, é a exteriorização de quê? Do processo. E aí a gente está falando de um aspecto visível. Você vai considerar a noção de processo de forma teleológica, tá? E ela está voltada para quê? Para a finalidade do exercício da função jurisdicional, aonde? Dentro do caso concreto, tá? Enquanto que a noção de procedimento, ela é mais formal. O que ela significa? Sucessão dos atos com um objetivo final. Mas aí a gente casa os 2, processo e procedimento, tá? Então, Humberto Teodoro Júnior, ele vai lá e te diz assim, processo é o método, tá? É o sistema de compor a lide em juízo através de uma relação jurídica vinculativa e de direito público, desculpem. Lide é um processo, tá?
uma situação de fato, tá bom? Então, Arruda Alvim, ele vai te dizer o seguinte: processo, na verdade, se constitui como uma relação jurídica que se concretiza onde? No procedimento. Daí você verificar que a gente sempre fala em processo e procedimento de forma conjunta, tá? Então, o processo, gente, vai ser o mecanismo que vai ser utilizado para que você venha exercer a pretensão processual, tá? Seja um procedimento de rito utilizado para processualmente executar um direito em face de uma outra, ou, em outras palavras, por meio do procedimento que o processo se desenvolve. Então, tá. Você tem os procedimentos que são os ritos procedimentais, e aí você tem alguns ritos que, de fato, o Código de Processo Civil ele traz e nós utilizamos, e que é importante você aprender a diferença de cada uma delas, porque cada um deles tem as suas características individuais, tá? Então, os procedimentos especiais são um deles. Você tem eles dispostos aonde? Artigo 539 do Código de Processo Civil. Esses procedimentos especiais, eles vão ter uma jurisdição voluntária e uma jurisdição contenciosa, tá? 719 e seguintes. E eles estão previstos aonde? Na legislação extravagante. Que legislação extravagante é essa? Juizados especiais. Então, você tem a lei dos juizados especiais e aí ele vai trazer toda a formação, todo o funcionamento dos juizados especiais de pequenas causas, tá bom? O procedimento comum é um outro tipo de procedimento, beleza? E aí ele vai se aplicar a quê? A todos os procedimentos comuns, tá certo? Então, salvo disposição em contrário do código ou legislação especial. Professora, como é que você vai fazer a diferença? Esses dois tipos de procedimentos, eles estão muito ligados, no caso, ao valor da causa. Então, você tem aí processos que ultrapassam seus 40 salários mínimos, processos que são inferiores aos 40 salários mínimos. Então, dependendo do tipo de juizado e de qual justiça você esteja falando, ele pode ainda chegar aos 60 salários mínimos, né? E aí você tem algumas características voltadas para 20 salários mínimos e assim sucessivamente, tá certo? Então, ele está muito ligado, nesse caso, a algumas questões de valor da causa, tá? Então, você tem a legislação te dizendo exatamente essas características. O procedimento comum, gente, ele vai se aplicar subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, você tem aí o artigo 318 do Código de Processo Civil, ele vai te dizendo isso. Então, se por acaso, aqui nos juizados especiais, você estiver tratando sobre determinada situação e lá na lei dos juizados especiais ele for omisso sobre aquela situação, você vai subsidiariamente aonde? No Código de Processo Civil, né? Aplicar alguma questão e aí você faz utilização do procedimento comum de forma subsidiária, tá? Eu tô falando de forma geral, gente, mas de forma específica, você tem as nuances de cada uma delas, tá? E aí também depende de cada tipo de justiça. Se você estiver falando da justiça federal, se você estiver falando, por exemplo, da justiça comum, juizados especiais fazendários e assim sucessivamente, né? E você tem vários tipos de juizados. Pressupostos processuais. Você tem aí o artigo 485, inciso 4º, tá, do CPC, e aí ele vai estabelecer que o juiz não resolve o mérito quando ele verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Falar a seguinte situação: resolver o mérito é ele julgar o processo, ele analisar o fato, analisar o teu pedido, entendeu? Você olha, eu julgo o processo, o pedido procedente, julgo o improcedente. Se ele virar e disser assim, olha, extingo o processo sem resolução do mérito, ele nem adentrou na questão do teu pedido, é porque provavelmente, antes disso, ele verificou e estava ausente os pressupostos de condição e desenvolvimento válido e regular do processo. Então, se isso aqui tiver, os pressupostos estiverem ausentes, ele de fato nem vai analisar o mérito, ele extingue o processo. Claro, isso seria a sentença final, vamos dizer dessa forma, tá bom?
Mas aí, se de fato ele chegar assim, vou julgar o mérito, então todos os pressupostos estavam devidamente preenchidos, certo? Em seu parágrafo 3º, ele vai dispor que o juiz, ele conhece de ofício, não precisaria requerimento da parte, tá? De matéria constante que está no inciso 4º desse artigo 485, em qualquer tempo e em grau de jurisdição, tá? E aí, graus, você tem graus diferenciados, certo? Enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do processo, ou seja, não cabe mais nenhum tipo de recurso e o processo findou bem ali, tá? Tratando-se de pressupostos de condição e desenvolvimento válido e regular do processo, certo? Então, não são pressupostos processuais exceções processuais, tá? São obstáculos somente a parte, no caso, são os obstáculos que somente a parte ela pode opor à decretação de sentença de mérito e deles não podendo o juiz conhecer de ofício. Então, você tem uma diferença desses pressupostos processuais e das exceções processuais, tá? Isso aqui é a própria parte que está no processo. Certo? E aí ele já te diz aqui, o juiz não vai conhecer de ofício. Pressupostos processuais são as matérias que estão constantes ali no inciso 4º do 485 e isso teria a possibilidade, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, do juiz reconhecer de ofício. Então, são, portanto, exceções processuais e não pressupostos processuais a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Você vai encontrar algumas questões aí nos artigos 337. Portanto, as partes é que vão opor essas exceções. Também não são pressupostos processuais defeitos processuais, tá? E aí, a gente está falando, sobretudo, de forma que dependam da alegação da parte a serem conhecidas pelo juiz. Então, quem tem que alegar são as partes interessadas no processo. Aí nós estamos diante do autor e do réu, né? Requerente, requerido, são eles que têm essa possibilidade. Uma diferença entre pressupostos processuais e nulidades, por exemplo, da falta de pressupostos processuais, né? O juiz, ele sempre reconhece ali, ó, de ofício. Com relação às nulidades, nem sempre esse reconhecimento de ofício é possível, tá? Isso porque algumas dessas nulidades, elas vão depender de alegação da própria parte e elas estão sujeitas à preclusão, tá? Você perdeu aí o direito de poder arguí-las. Então, a título de nulidades, você tem as nulidades absolutas, vamos dizer dessa forma, você tem algumas nulidades relativas, e aí todas aquelas que dependem, por exemplo, de requerimento da parte ou não do juiz, o juiz não vai poder fazer de ofício. Então, assim é que o artigo 281, ele vai estabelecer que, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Veja, você tem uma linha, tá? Você tem aí toda uma etapa processual, um passo a passo. Você tem a petição inicial, vai fazer a distribuição, o juiz recebe, analisa o processo, verifica se os pressupostos estão preenchidos, se tiver ok, o que ele faz? Se tiver alguma liminar, ele vai julgar a liminar, depois ele vai fazer a citação e assim sucessivamente para os demais atos processuais. Então tem todo, tá? Um passo a passo aí processual, certo? Mas aí o que você precisa saber? Se um desses atos nessa linha, eles forem anulados, a partir daquele ato, todos os que vierem posteriormente a eles não terão efeito. Por quê? Porque você já teve um que contaminou todo o processo. Aí você tem duas situações. Você tem os atos que foram praticados antes daquele que foi anulado e você tem os atos que são praticados posteriormente àqueles que são anulados. Isso é uma posição, uma situação. Mas você tem aqueles atos que desde o início do processo ele já estava errado, certo? Aí significa que ele não tem ato, por exemplo, anterior, vamos dizer dessa forma. Então, todos os demais vão também estarem contaminados. Então, o artigo 282, ele dispõe que, ao pronunciar a nulidade,
o juiz vai declarar que os atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. E aí você precisa saber em que momento e qual é o ato. É por essa razão que o juiz, ao decretar a nulidade, ele precisa dizer, olha, foi esse ato que tornou todos os demais sem efeitos. Foi esse o ato que está nulo, certo? Foi esse o ato que precisa ser retificado. Foi esse que precisa ser repetido. Então, ele precisa identificar no processo, na decisão dele, tá? Então, por exemplo, a falta de pressupostos processuais não determina sempre a nulidade de todo o processo. Então, a nulidade da citação não determina a nulidade da petição inicial. E muito menos se tiver alguma liminar concedida sem a audiência do réu. Apenas os atos subsequentes serão desconstituídos. Então, vamos lá. Você tem aqui a petição inicial, o juiz recebeu a petição inicial, ele analisou todos os atos, certo? Tá, os pressupostos, ele viu que os pressupostos estavam tudo preenchidos. Pronto. Aí ele vai analisar a petição inicial e o pedido da parte. O que ele faz? Tem o pedido de liminar. Ele vai analisar, ele vai dizer, ó, se a pessoa tem a razão da liminar, preenche os requisitos lá, o fumus boniuris e o periculum in mora, está tudo certinho, bonitinho, ele concede a liminar. Precisa da audiência do réu? Não, em caso de extrema urgência, certo? Então ele vai conceder a liminar. E aí ele faz o quê? A citação. Para quem? Para o réu. Para quê? Para que ele possa, obviamente, cumprir a liminar, mas o réu também tem a possibilidade de apresentar recurso contra aquela liminar, certo? Ele pode agravar a decisão do juiz. E aí, digamos que é nesse momento da citação que você vai ter o ato defeituoso. Portanto, todos os atos que vierem a acontecer posterior à citação, eles precisarão ser retificados ou reconstituídos. Por quê? Porque a citação bem aqui, tá? Você vai ter ela decretada nula, nulidade da citação. Então, tudo que vier posterior, tá? Não tem efeito. Ah, e os que estavam anteriores? E a petição inicial? E a liminar, elas são atingidas? Não. Até aqui, ó, o momento da citação, aqui é válido. Daqui em diante é que não. Então, nem sempre ele vai atingir todo o processo, tá bom? Aí, com a nulidade de um ato, contamina apenas os subsequentes, da citação em diante. Então, segue-se que os atos processuais, com seus respectivos pressupostos, são tão mais importantes quanto mais cedo devem ser praticados, porque senão você vai perder um tempo inteiro, tá? Então, a nulidade da demanda, primeiro ato do processo, vamos lá. Se a nulidade surgir no primeiro ato do processo, ele vai viciar o processo inteiro. Se for bem aqui, ó, desde o início da petição inicial, todos os atos subsequentes, ele vai ter a nulidade, certo? É diferente, porque antes da petição inicial não tem nada. Começou na petição. Aí vai todos os atos sendo contaminados. Então, se a nulidade ocorreu no primeiro ato do processo, ele vai viciar todo o processo. Se a nulidade ocorreu ali na citação, ele anula todos o processo, com exceção dos atos que são praticados anteriormente. Então, a nulidade do julgamento da apelação, por exemplo, deixa incólume, não mexe em nada, todo o procedimento no primeiro grau de jurisdição, tá? Inclusive a sentença, o apelo e as contra-razões. Porque nesse caso é no julgamento da apelação que ocorreu o erro. Então tem toda uma história para trás. Vai mexer naquilo? Não. Ele vai mexer de onde? Do julgamento em diante, certo? Essa é a razão pelo qual a gente fala de pressupostos processuais, então, sobretudo com relação aos atos de constituição do processo. Enquanto na relação jurídica vincular autor, juiz e réu. Então, os atos processuais são visualizados sobre o mesmo prisma das nulidades processuais. Então, o Galeno Lacerda, ele vai trazer alguns pressupostos. Eu acho interessante trazer ele porque ele divide certinho, bonitinho. Então, você tem pressupostos subjetivos, pressupostos objetivos, pressupostos formais e extrínsecos à relação processual. Pressupostos subjetivos, referentes ao juiz ter jurisdição,
ser competente para conhecer a ação e imparcial, tá? Inexistência da causa de impedimentos ou suspeição. Concernentes à parte, relacionados à parte, personalidade jurídica, capacidade de ser parte, se você não tiver capacidade postulatória, há a possibilidade da assistência ou então da representação, capacidade processual e representação por advogado, tá bom? O que a gente fala sobre essa representação do advogado? É interessante, tá? Existem, por exemplo, nos juizados de pequenas causas, algumas possibilidades que você teria de ajuizar as ações, né? Sem o intermédio do advogado, tá? Mas determinados atos posteriores que vierem a acontecer, né, ocorrendo o acontecimento deles, a necessidade do advogado é imprescindível, tá? Então, existem causas que desde o início você não teria a possibilidade de ajuizar sozinho, por isso a gente fala representação do advogado, tá? Pressupostos objetivos. Existência de um pedido, de uma causa de pedir, nexo lógico entre ambos, né? E a compatibilidade dos pedidos, caso haja mais de um pedido. Posso fazer mais de um pedido? Sim, você tem aí pedidos cumulados. Você tem pedidos alternativos, tá? Então tem essa possibilidade. Pressupostos formais, eles falam a respeito à forma dos processos. Então, por exemplo, você pode apontar a forma escrita da petição inicial e da sentença, requisitos de citação, intimações. Bom, tem algumas justiças que o princípio da oralidade, os atos serem oral, é interessante. Por exemplo, você pode fazer uma contestação e fazer uma contestação lá no ato de forma oral. Você pode fazer uma réplica, dependendo do tipo de procedimento que você esteja fazendo, oral, tá? Você pode fazer memoriais, né? As alegações de forma oral também. Então, é um respeito muito à questão da oralidade, tá? Da economia e do princípio da celeridade processual, para que ande mais rápido. Pressupostos extrínsecos, relação processual, aí você tem perempção, inexistência de litispendência e coisa julgada, falta de caução ou prestação exigida por lei, matérias em que o juiz pode conhecer de ofício, depois deem uma lida, e são mais propriamente considerados os impedimentos processuais. Tá? Então você tem pressupostos de existência, petição inicial, jurisdição, capacidade postulatória de ser advogado, por exemplo. Pressuposto de validade, petição inicial apta, tá? Tá ok, então, nesse caso. Órgão jurisdicional competente imparcial, o juiz precisa ser imparcial. Ele não pode ser tendencioso nem para um e nem para outro. Citação válida, capacidade de ser parte, de agir, civil, mais ampla. Estar em juízo processual, restrita. Pressupostos processuais negativos, litispendência e coisa julgada. Perempção também. Relação jurídica processual. Bom, o que ela vai falar? É formada pelo demandante, pelo demandado, você tem o Estado juiz, certo? E a composição mínima, pelo menos essa, porque tem a possibilidade aí de algumas outras questões. Então, ainda que excepcionalmente possa existir processo sem autor, nesse caso, excepcionais demandas iniciadas de ofício pelo juiz e mesmo sem réu, realmente essa estrutura mínima é normalmente verificada em cada caso concreto. Então essas são as principais características iniciais que você vai ter sobre procedimentos e processos. Dei uma compilada um pouco mais. Dei uma lida nos artigos do Código de Processo Civil. Dá pra gente acompanhar a nossa aula. Até a próxima!